Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no padrão MQFS e hoje a gente vai fazer uma continuação do vídeo anterior, que é sobre vetorização de algum texto que você informe para o Select, tá? Isso não foi utilizado for nem nada. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você veja, porque é a partir do script dele que a gente vai fazer o vídeo de hoje. E no final do vídeo anterior eu falei o seguinte: será que tem como fazer algum tipo de função do tipo split string, uma função onde você informa um texto, informa um delimitador e para cada delimitador ele quebre a linha e retorne várias linhas ao invés de uma só? Então, por exemplo, o nome que eu passo para esse texto, por exemplo, José da Silva Sauro. Se eu passar um delimitador espaço, ele vai trazer José na primeira linha, Dá na segunda linha, Silva na terceira linha e Sauro na última linha, beleza? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Olha só, o script do vídeo anterior foi exatamente esse daqui, tá? Eu trouxe ele aqui sem alterações. Se você não tem esse script, é importante que você baixe ele no vídeo anterior. E que também você assista o vídeo anterior para poder entender como que foi feito, tá? Mas basicamente, ó, vou dar um F9 aqui e a gente pode informar um texto, por exemplo, Edson Gregório. Vou dar um OK aqui para poder rodar. E aí ele vai me trazer letra por letra vetorizado com um índice, certo? Nessa primeira coluna. E aqui ele traz os caracteres restantes. Na verdade, essa coluna aqui de restante é basicamente para me servir de apoio para poder pegar o primeiro caractere na linha seguinte, certo? Então, eu sempre pego o primeiro caractere da linha restante, beleza? Essa é a lógica desse script aqui, tranquilo? E aí, baseado nesse script aqui, a gente vai fazer agora a função de split string, certo? Que daí, além de informar um texto, eu vou informar também um delimitador. E baseado no delimitador, ele vai fazer a quebra da linha e não mais caractere por caractere, beleza? Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse script é o seguinte, ó, vou dar um Enter aqui para a gente poder indentar esse select aqui de uma forma que fique mais clara, tá? Então, eu vou colocar um Enter aqui. Vou pegar esse from, jogar para baixo e pronto, tá indentado. Além de informar o texto, eu preciso informar também o delimitador. Afinal, essa daqui é a área de parâmetros, é a tabela derivada onde eu vou informar os parâmetros que eu vou utilizar aqui nesse select de cima, beleza? Só para poder facilitar a busca dessas informações. Então, aqui eu vou colocar mais um parâmetro que vai ser cast, P, delimitador, s char de 1, beleza? Meu delimitador vai ser um char de uma posição só, tá? E o nome dessa coluna aqui vai ser delimitador, beleza? Então, delimitador é o nome dessa coluna, texto é o nome dessa daqui, e aí a gente vai começar a utilizar esse delimitador aqui em cima também, tá? Para a gente não se confundir, eu vou comentar esse select aqui de baixo, porque a gente não vai utilizar ele ainda, tá? Vamos por partes aqui para não confundir os resultados que a gente vai ter. Então, a princípio, a gente vai ter um resultado de uma linha só, que é o resultado desse select aqui. Então, para a primeira linha, o que eu preciso fazer? Se eu informar Edson Gregório e um delimitador que vai ser um espaço em branco, eu preciso pegar a primeira palavra e colocar na primeira linha, certo? Então, esse substring aqui do campo texto, que é o parâmetro que eu informei aqui para essa variável aqui, eu vou fazer uma substring que vai dar a posição 1 e quantos caracteres eu vou andar para frente até fazer o corte, tá? Essa quantidade de caracteres, na verdade, é praticamente a mesma coisa que a posição do delimitador que eu passei. Então, vamos supor, Edson, ele vai até o quinto caractere, que são 5 letras. O sexto caractere é o espaço em branco, que é o delimitador. Então, quando eu informo até a posição 6, eu estou pegando Edson até o espaço. Então, eu vou pegar o position, abro e fecho parênteses aqui, digo qual é o meu delimitador, que o meu delimitador está em a.delimitador, beleza? Vou dar 2 cliques aqui, se ficou verde é porque eu escrevi igual, tranquilo? Mais fácil do que eu comparar letra a letra aqui no olho. E aí eu vou procurar delimitador dentro de qual texto? Dentro do texto que eu passei como parâmetro, que é o a.texto, certo? Então beleza, se eu sei que o delimitador está na posição 6 e eu quero capturar até a posição 5, ou seja, eu quero contar 5 caracteres a partir da primeira posição da string, então eu vou colocar aqui um -1, beleza? Dessa forma aqui eu vou pegar o meu primeiro nome aqui, beleza? Sabendo disso, eu quero fazer agora uma substring para poder retornar o restante das palavras que eu tenho dentro desse texto que eu passei, que é o próximo nome que eu informei dentro do texto, beleza? Então aqui, ele não vai mais pegar da posição 2, senão ele vai pegar de D, que é a segunda letra de Edson, para frente. Só que eu quero pegar do segundo nome em diante, ou seja, uma posição além do delimitador. Se eu sei que o meu delimitador está na posição 6 e o meu próximo nome começa na posição 7, então eu vou pegar a posição do delimitador dentro do texto e vou colocar para que ele pegue a substring da posição do delimitador mais 1, ou seja, a letra G do nome Gregório, beleza? Então eu vou colocar um Ctrl V aqui e somar 1
nessa letra. Vamos conferir se isso deu certo, tá? Então, aqui embaixo eu tenho já o select asterisco from R, então mantém ele ali, porque ele é que vai chamar esse R aqui da recursividade, que é o nosso CTE. Isso daqui tem que me retornar o quê? Índice 1, o primeiro nome informado na variável que eu vou passar como parâmetro, que é o ptexto, esse daqui, tá? E aqui tem que pegar o restante do nome. Então, vou dar um F9 aqui, e aí a gente pode informar o quê? Edson espaço Gregório. E aqui o delimitador vou dar um espacinho em branco. Lembre de sempre desmarcar essas opções aqui, porque se você deixar marcado, ele envia nulo mesmo que você tenha alguma informação aqui, ó. Se eu mandar isso daqui e marcar essa opção, ele vai ignorar o que escrevi aqui e vai mandar nulo, tá? Então é importante que você dê um espacinho e certifique-se de que isso daqui está desmarcado, tranquilo? Senão vai tudo por água abaixo. Então, considerando o Edson Gregório, eu tenho um espaço aqui e tenho o espaço aqui embaixo, como delimitador. Vou dar um OK. E aí a gente já tem a primeira palavra aqui, que não é mais uma letra, é uma palavra, portanto eu vou mudar o título dessa coluna, e o restante é o resto do nome, desconsiderando o delimitador, beleza? Então vamos lá. Vou mudar essa letra aqui para palavra. E agora a gente pode mexer no select aqui de baixo, para poder fazer a mesma coisa com os próximos nomes, tá? Então eu vou deletar esse comentário daqui, tá? Mantenha esse filtro aqui de restante diferente de vazio, e essas duas substring aqui vão sofrer alteração, tá? A soma do IDX continua igual, porque eu vou indexar da mesma forma, tá? É sempre somando 1. Como essa informação aqui é praticamente igual, a gente pode copiar daqui, ó. Então, a.texto da posição 1, contando quantos caracteres? Na verdade, até o próximo delimitador, menos 1, tá? Então, essa informação aqui, eu vou colar no lugar desse 1 que está aqui, tá? Colei aqui. Só que olha só, eu não tenho a tabela A aqui, eu só tenho a tabela R. Então, a tabela A, que é essa passagem de parâmetros, que é onde tem o meu texto e o meu delimitador, eu preciso dar um jeito de passar também para o próximo select, tá? Então, um jeito fácil de fazer isso é transformar isso daqui em uma coluna do R, tá? Então, já que eu vou transformar isso em uma coluna do R, eu vou colocar uma vírgula aqui e colocar delimitador, beleza? Dou 2 cliques aqui, tá? Digitei tudo certinho. E com esse delimitador aqui agora, eu vou fazer o seguinte, ó. A última coluna aqui, vou colocar uma vírgula e vou chamar a.delimitador, que é exatamente esse a delimitador que está aqui nessa tabela derivada, tranquilo? Dessa forma aqui, eu estou passando o delimitador para o próximo select, porque quando eu for fazer um select na R, ele vai me retornar todos esses campos aqui, incluindo o delimitador, tranquilo? Dá um Ctrl C aqui, ó. E aí, aqui, ao invés de ser a.delimitador, eu posso colocar r.delimitador, certo? Entendeu? Só reprisando aqui, ó. Como eu coloquei o delimitador como uma coluna desse select aqui, significa que essa coluna delimitador vai ser chamada também através do R, tá? Assim como essas outras colunas que estão aqui. Eu não consigo acessar o IDX da R, então eu também vou conseguir acessar o delimitador que vem da R, tranquilo? Daí, aqui a gente está vendo o seguinte, que o delimitador ele não está mais em A-texto, ele está no restante, tranquilo? Então a gente faz essa modificação aqui também. R.restante. Apago esse excesso de coisas aqui. Restante está errado, deixa eu só arrumar. Tranquilo. Então, mesma lógica aqui, tá? O próximo delimitador tem uma posição. Até essa posição menos 1 é o texto que eu quero recuperar. Jogo para cá. Aí aqui, que vai ser o novo restante, eu vou capturar a partir de qual posição? A partir da posição do delimitador mais 1, que é a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Então, vou colar isso daqui no lugar do 2, tá? E vou somar 1 aqui, beleza? Aqui a gente já tem 3 colunas, mas olha só, para que esse select funcione, eu tenho que ter a mesma quantidade de colunas, afinal eu estou fazendo um union all. Toda vez que a gente faz um union all, a mesma quantidade de colunas que tem no primeiro select tem que ter em todos os demais, tá? Nesse caso aqui eu só tenho mais um, mas eu tenho que respeitar essa quantidade. Assim como o mesmo tipo de dados que está nessa coluna aqui, na primeira coluna, tem que ser o mesmo tipo de dados da primeira coluna, do segundo select. E assim por diante, a segunda coluna tem que ser o mesmo tipo de dados da segunda coluna daqui, a terceira coluna do primeiro select tem que ser igual ao tipo de dados da terceira coluna, e assim por diante. Então, aqui a única coisa que faltou é pegar r.delimitador e colocar na quarta coluna, tranquilo? Assim a gente tem 4 colunas aqui e 4 colunas aqui embaixo. Maravilha, então a gente já tem praticamente tudo pronto aqui. Vamos rodar para ver se está funcionando, né? Vou dar um F9 e aí a gente pode colocar um nome até maior aqui, ó. Aquele nome que eu comentei agora há pouco, que é João da Silva Sauro. Beleza? Então aqui, olha só, eu tenho uma palavra, tem um delimitador aqui que é o espaço, que inclusive eu tenho que configurar ele aqui, ó. Dá uma setinha para a esquerda e para a direita para ter certeza de que o espaço está aqui, tá? Ele tá, tranquilo? Aí aqui é outro delimitador, então ele vai ter que colocar João, embaixo da, embaixo Silva, embaixo Sauro, tranquilo?
Aí, olha só no problema que a gente vai cair. Vou dar um OK. E ele deu esse problema aqui, por quê? Porque ele recebeu um parâmetro dentro da função substring que é negativo. E olha só, por que ele recebeu esse valor negativo dentro da substring? Simplesmente porque no final do texto eu não tenho delimitador. Então ele chega no último nome lá, que é o Sauro, e ele não encontra o espaço, e aí a função position retorna -1 porque ele não encontrou valor nenhum, beleza? Então olha só, se eu der um F9 aqui e der um espaço aqui no final, vou tentar dar um OK, tá? Eu não tenho certeza se isso vai funcionar, por quê? Porque o varchar ele remove os espaços que tem depois da string para economizar espaço, tranquilo? Então eu vou dar um OK, e ele, nesse caso aqui, ele deu certo, então tá tranquilo. Antes dele fazer essa substituição, ele deu certo. Então, a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte, para que eu não obrigue na aplicação você lembrar de que tem que mandar o delimitador também no final da string, eu vou pegar o próprio delimitador que você informou aqui, ó, no parâmetro, e vou adicionar ele, vou concatenar ele no meu texto, tá? Então aqui vou concatenar com o delimitador. E é só isso. E aí, na hora que eu for informar um nome, vou dar um F9 aqui de novo, eu não preciso colocar esse espaço aqui no final, tá? Então, vou dar um OK. E aí ele dá certinho, beleza? Então vou dar um F9 aqui, vamos testar com outro delimitador. Vou colocar assim, ó, como se fosse títulos de coluna. ID, nome, tamanho, sexo, idade, complemento, endereço, por exemplo, tá? Como se isso daqui fossem títulos de colunas. Como eu separei por vírgula, eu vou colocar aqui o meu delimitador agora é uma vírgula. Vou dar um OK. E esses são os campos que eu obtive a partir da string de uma forma vetorizada usando o substring, beleza? Então, é assim que se faz uma função de substring sem usar for nenhum, usando apenas select. E isso funciona também na versão 2.5, acredito que na 2.1 também vai funcionar, porque esse CTR recursivo já existia no 2.1, tranquilo? Então, isso vai funcionar na maioria das versões aí do Firebird, para que você possa se deliciar com essa função de split string feita em runtime, sem precisar declarar nada, sem precisar ter procedures, sem precisar fazer nada na aplicação, tratando os dados direto no banco de dados e podendo usar isso da forma que você bem entender. Beleza? Então, no vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo, e se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é muito importante para eu saber que você está gostando do conteúdo. E se você quer assistir mais vídeos do canal e não está encontrando os vídeos tão facilmente aí dentro do Facebook ou dentro do YouTube, dentro do canal do Telegram tem uma lista de uma porrada de vídeo que eu já soltei aqui no canal, colocando o link para assistir no YouTube ou no Facebook. Você pode assistir todos eles, que todos eles são dicas muito valiosas para todo mundo que usa Firebird, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, até sexta-feira.